Olá, meu boa noite a todos. É muito bom ter a sua companhia através das nossas redes sociais. Que este culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus, realmente seja um momento de encontro com o nosso Pai. Que você possa sentir no seu coração, no seu lar, a presença do nosso Deus de uma forma muito especial. Por isso eu gostaria de convidar você para que, aí mesmo onde você está, você feche seus olhos para que tenhamos uma palavra de oração. Gostaria então de convidar você nesse momento para que juntos estejamos em oração e, portanto, vou pedir a você que você feche seus olhos e vamos então orar ao nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos podendo ter esta oportunidade de adorar o Teu santo nome nesta quarta-feira, o culto especial de oração. Pedimos desde já ao Pai que receba os nossos corações, as nossas vidas, transforme aquilo que for necessário, ó Pai. Enfim, que Teu Santo Espírito nos guie, nos dirige a todo momento. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Pai, o Teu grande amor me inspira. Pai, o Teu resplendor me anima. Tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol. O amor desses olhos Teus brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O Teu calor traz a paz e amor. Vem como um sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer Tua luz. Pai, a Tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O Teu calor traz a paz e amor. Vem como um sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer Tua luz. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O Teu calor traz a paz e amor. Vem como um sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer Tua luz. Quarta-feira é caracterizado na Igreja Adventista como o culto de oração.
um culto especial em que nós dedicamos tempo especial para a oração. E antes de nos ajoelharmos para orar a Deus, eu gostaria de compartilhar com você um salmo que Davi escreveu já na sua velhice e traz alguns pensamentos muito conhecidos, mas também muito significativos. No verso 5 do capítulo 37 dos Salmos, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele reflete sobre a fugaz prosperidade dos ímpios e dá certeza de que os justos herdarão a terra. Convido você, onde você estiver, a ajoelhar-se agora diante de Deus e vamos elevar a Ele uma prece. Santo, 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 Deus onipotente, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de nos reunirmos como comunidade para elevar a Ti a nossa prece, abrir o nosso coração, falar das nossas preocupações, ansiedades, mas sobretudo colocar tudo em Tuas mãos. Toma a nossa vida, dirija os nossos passos em segurança até aquele dia em que finalmente haveremos de ver Cristo vindo nas nuvens dos céus. Salva-nos, Senhor, abençoa-nos e cuida de cada um de nós. É o que pedimos por Jesus. Amém. Eu sempre olhei pro céu, esperando aquele dia em que Cristo prometeu que a este mundo voltaria. Gerações guardaram a fé, completaram a carreira e fizeram os filhos ter sempre viva a certeza, viva a certeza. Vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vida. Aleluia. Boas novas vamos dar e alcancem toda a terra. Vamos juntos proclamar, pra voltar Jesus tem pressa. Meu Jesus tem pressa. Logo vou olhar pro céu e enxergar aquela glória, finalmente ver meu Deus, que alegria, que vitória, que vitória. Minha geração vai ver promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em
sua gloriosa vinda. Aleluia, 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 aleluia. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse culto de oração. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, onde chegamos então a um momento muito especial do nosso culto, onde vamos refletir juntos aqui na Palavra de Deus. E antes de qualquer coisa, quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez nesse momento para falarmos com Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e mantido e cuidado em cada momento. Queremos te pedir agora por esse momento de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor possa iluminar nossa mente, falar ao nosso coração nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento, se você está com sua Bíblia perto ou na sua mão, quero te convidar a já abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo. E antes de nós irmos para os versos nos quais nós vamos meditar, eu quero compartilhar com vocês, como introdução para essa mensagem, uma experiência pessoal, uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos quando terminei o ensino médio no ano de 2007. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui comportar logo em seguida, ali naquelas férias de verão, naquele dezembro e janeiro daquele ano de 2007 para 2008. E depois que eu terminei as férias, eu não tinha muita perspectiva do que fazer depois, pois eu tinha prestado vestibular para uma determinada área e naquela ocasião não havia alcançado o meu objetivo. E aí um grande amigo virou para mim e falou: olha, não pare, continue, estude. E aí eu peguei aquela dica para mim, orei a Deus, dobrei os joelhos e falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ilumina meus passos, me ajuda nessa escolha, me ajuda nessa decisão. E Deus falou ao meu coração de uma maneira muito enfática, de uma maneira muito clara, naquele momento da minha história, e eu tive que tomar uma difícil decisão. Eu cheguei para minha mãe e disse o seguinte: mãe, um grande amigo disse para mim que eu não devo parar, que eu devo continuar, seguir em frente. Eu orei a Deus e Deus tem colocado no meu coração o desejo de ir para São Paulo e estudar pedagogia. Eu tenho entendido isso como vontade de Deus para mim. Então eu vou. Minha mãe olhou para mim naquele momento e disse: mas filho, como que você vai? E ela perguntou isso porque eu não tinha condições de ir. Eu não tinha como ir, não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma certeza de que conseguiria estudar ou começar a estudar aquele ano. E aí ela perguntou para mim: você tem certeza disso? Você vai mesmo? E eu disse: sim, eu vou. Eu entendi que essa é a vontade de Deus para mim nesse momento e eu vou. E aí então arrumei a minha mala e falei: mãe, vou para São Paulo.
Nessa época, eu morava na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, não muito longe da minha cidade natal, de Niterói, e eu tomei então aquela decisão, mas depois de orar a Deus a respeito. Peguei então o dinheiro que tinha na mão, peguei aquela minha mala, e a única referência que eu tinha em São Paulo era um endereço anotado em um papel de um casal que nós conhecíamos há muitos anos, pois esse casal havia dado o estudo bíblico para minha mãe, e foi assim que ela conheceu mais a respeito de Deus e tomou a decisão pelo batismo. Então era um casal muito querido, uma família muito querida, que nós o conhecíamos. Mas acontece que eu não tinha conseguido entrar em contato com eles, e tudo o que eu tinha era um endereço, nada mais. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro para São Paulo, muito menos sozinho. Mas eu entendi naquele momento que Deus estava guiando os meus passos e resolvi então arriscar. E eu peguei o único dinheiro que tinha, paguei a passagem lá da rodoviária Novo Rio, do Rio de Janeiro, para São Paulo, e viajei durante a noite, cheguei lá pela manhã em São Paulo, pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha ido àquela rodoviária, nunca tinha ido àquela cidade tão grande, tão imensa. E quando eu cheguei lá, eu confesso para vocês, fiquei meio perdido, porque eu só tinha o endereço na mão e eu não sabia de mais nada. O que me ajudou um pouquinho foi um professor que eu havia tido no internato, que ele tinha estudado lá no NASP, ele deu algumas dicas sobre pelo menos como eu pedir informação de como chegar lá. E ao sair da rodoviária, então, eu lembrei daquela frase muito comum, quem tem boca, vai a Roma. E eu perguntei do colégio, perguntei como chegar, fui pedindo informação, entrei no ônibus, entrei em outro, viajei mais de 2 horas mais ou menos, até chegar então no colégio. Cheguei na frente da portaria do NASP São Paulo pela primeira vez na minha vida, sozinho e sem ter contato com ninguém, sem conhecer ninguém naquele lugar, apenas com o endereço na mão. Foi então que eu cheguei na portaria do colégio e perguntei para o porteiro se ele conhecia aquela rua, aquele endereço. Ele me deu algumas orientações, disse que sabia onde era e eu fui atrás. Chegando lá naquele endereço, eu toquei a campainha, mas ninguém me atendeu. E eu pensei, e agora? O que fazer? Naquele momento eu me encontrei numa situação onde eu literalmente não sabia o que fazer, pois eu só tinha um endereço, não tinha um contato do casal que me conhecia e eles não estavam em casa. E eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro com malas, as coisas na mão e detalhe, eu só tinha o dinheiro da passagem de ida para São Paulo, cheguei em São Paulo zerado, sem nenhum dinheiro para ir para qualquer outro lugar. Porém, o que aconteceu foi o seguinte, me encontrei nessa situação e pensei, e agora? O que fazer? E aí eu lembrei de uma história. E essa história eu quero refletir um pouquinho com vocês essa noite, que está escrita em Êxodo capítulo 14. E primeiro, eu quero dar um breve contexto para vocês. Eu sei que você conhece a história do povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa, realizou milagres, enviou pragas, as quais não atingiram nenhum do povo de Deus, nenhuma delas. Deus protegeu e guardou o seu povo de todas elas. E com mão poderosa, milagrosa, libertou o seu povo da escravidão do Egito e os guiou até o deserto. E no deserto, durante o dia, os guiava com uma nuvem, uma coluna, uma nuvem. E durante a noite, um fogo que iluminava o seu caminho, aquecia o acampamento e dizia para onde eles tinham que ir. Mas chegou num determinado momento em que o povo de Israel se deparou também com uma situação onde eles não viam saída, eles não enxergavam uma saída. Isso já aconteceu com você alguma vez? Em alguma situação, em algum momento da sua vida, você já olhou para um lado, olhou para o outro e não enxergou nenhuma saída, nenhuma solução, não conseguia ver nem aquela luz no fim do túnel? Isso já aconteceu com você alguma vez? Isso aconteceu comigo naquele dia e aconteceu também com o povo de Israel no momento em que eles chegaram diante do Mar Vermelho. E eu quero ler com vocês a primeira atitude do povo de Israel quando eles chegaram diante do Mar Vermelho. Eles não tinham para onde ir. E de repente, atrás deles, eles avistam o exército de Faraó que os perseguia.
E diante daquela situação, eles olhavam para o lado o mar, para o outro lado o exército de guerreiros treinados, armados até os dentes. Eles não viam solução, não viam saída e só pensavam que iriam morrer. E naquele momento, então, no capítulo 14, verso 11 e 12, acompanhe comigo na sua Bíblia, eles têm a seguinte atitude, a seguinte reação. Êxodo capítulo 14, versos 11 e 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então a primeira atitude do povo, ou de alguns do povo, é justamente lamentar e reclamar com Moisés. Falando: Moisés, por que você tirou a gente do nosso conforto? A gente estava bem lá no Egito, a gente tinha o que comer, tinha a nossa casa, você tirou a gente lá só para a gente morrer aqui nesse deserto? Por que você fez isso com a gente, Moisés? E começaram a lamentar e começaram a reclamar de Moisés. Moisés, por que você tirou a gente onde a gente tinha tudo e trouxe agora para um lugar onde não temos nada? Queridos, o que você acha dessa reação do povo? O povo sabia o que Deus havia feito, viu Deus agindo poderosamente para libertá-los do Egito. E ao se deparar com um grande desafio, o mar à frente, o exército do faraó atrás, a primeira coisa que eles fizeram foi lamentar, reclamar e perguntar para Moisés: por que nos tirou do nosso conforto? Por que você fez isso com a gente, Moisés? Sendo que não havia sido Moisés que tinha feito aquilo, mas Deus que o usou para libertar o povo do Egito. Deus deu orientação, Deus os guiava, Deus ia à frente de dia e de noite. E parece que por um momento eles esqueceram disso. E eu pergunto para você, será que isso acontece em nossos dias? Será que diante de grandes desafios, situações difíceis, avassaladoras, não somos tentados também a lamentar, a reclamar, a questionar? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu cheguei até esse ponto? Por que eu não enxergo nenhuma saída, nenhuma solução, nenhuma luz no fim do túnel? Por que Deus permitiu que eu chegasse até aqui, nesse ponto tão crítico? Será que isso já aconteceu alguma vez com você? Isso aconteceu com o povo de Israel e essa foi a atitude deles. E logo depois, então, Moisés dá a sua resposta. E eu quero então te convidar mais uma vez a olhar a sua Bíblia e vermos a resposta que Moisés dá para o povo quando eles lamentam, quando eles reclamam daquilo que estava acontecendo com eles. Verso 13 e 14 do mesmo capítulo diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Exatamente isso que Moisés fala para o povo. Povo, quietinho. Fiquem quietinhos. Parem de reclamar. Assistam. Vejam o livramento que o Senhor dará a vocês. Vocês têm memória curta, povo? Vocês esqueceram tudo que Deus fez para vocês, na vida de vocês até agora? Vocês têm memória curta? E eu confesso para vocês, queridos, que muitas vezes na minha vida, eu me deparei com situações assim, várias vezes, e fui tentado a esquecer de como Deus conduziu a minha vida no passado até aquele momento. E nesse momento eu quero dizer o seguinte para você: se você está passando por uma situação semelhante, uma situação difícil, da qual não vê solução, da qual não vê saída, lembre-se de como Deus cuidou de você até aqui. Lembre-se de todas as vezes que Ele proveu para você proteção, livramento, mantimento. Se Deus cuidou de você até aqui, Ele continuará cuidando até a eternidade. Não esqueça disso. Não tenha memória curta, como o povo de Israel teve naquele dia e como somos tentados a ter quando estamos em situação semelhante. Queridos, nesse aspecto nós não podemos jamais
esquecer o que Deus já fez, faz e fará por nós, em nós e através de nós. Nunca podemos nos esquecer disso. E sabe o que aconteceu naquele dia? Você conhece a história? Moisés vai conversar com Deus, e Moisés, ao falar com Deus, Deus simplesmente olha para Moisés e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Queridos, Moisés chegou para o povo e falou: é o seguinte, povo, Deus mandou a gente marchar. Mas como, Moisés? O mar está ali na frente, não importa, vai. E eu confesso para vocês, queridos, eu não sei até que ponto que o povo teve que entrar naquela água. Talvez você conheça uma música ou várias que falem sobre esse evento, sobre esse momento. Talvez já tenha visto filmes, ilustrações, ouvido histórias, mas eu confesso para você que eu não sei até que ponto o povo teve que entrar naquela água. Se só molharam os pés, se a água foi até a canela, até o joelho, cintura, peito, pescoço, nariz, eu não sei. Eu só sei que Deus disse para o povo marchar. Não sei até que ponto. E muitas vezes, quando nós estamos diante desses tipos de desafios, o mar das impossibilidades está à nossa frente, e Deus fala: marche, siga em frente. Nós temos que marchar e seguir em frente, independente até que ponto tenhamos que entrar na água. Porque no momento certo, Deus realiza o milagre. E foi o que aconteceu naquele dia com o povo de Israel. Como eu disse para você, eu não sei até que ponto o povo entrou na água, mas eu sei que no momento certo, Deus abriu o mar. Porque Deus é especialista em abrir caminhos improváveis, de encontrar soluções que de outra maneira eu não seria capaz nem sequer de imaginar. Deus é assim. Não há nada que seja impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há caminho que Ele não possa trilhar. Se em algum momento nos deparamos com um muro, com uma parede, Deus é capaz de furar e abrir um túnel, passar por baixo e por cima, não sei. Deus tem seus meios, Deus tem suas maneiras, Deus tem seu tempo, mas Ele pode fazer qualquer coisa. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida agora, mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas e tem as melhores soluções. Por isso vale a pena confiar em nosso Deus, em nosso Criador, pois Ele sabe o que faz. E onde não há caminhos, Ele cria. Deus é assim. O mar estava na frente do povo e Deus simplesmente abriu o mar para o povo passar. Queridos, ao lembrar daquela história, eu simplesmente falei o seguinte para Deus naquele dia: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. De repente apareceu atrás de mim um vizinho, e o vizinho falou: você está procurando fulano? E falou o nome da pessoa. Aí eu falei: sim, é ele mesmo que eu estou procurando. Você conhece? Conheço e tal, gente boa, gente fina, né, carioca. Eu falei: é, isso mesmo. Aí eu falei: mas eles parece que não estão aqui, eu acabei de chegar de viagem do Rio de Janeiro, não consegui falar com eles nem antes de vir, nem agora, não consigo contato, e eu não sei onde eles estão. E aquele vizinho falou: faz o seguinte, deixa suas coisas aqui comigo, eu guardo para você, e aí você vê o que você faz, não sei se você vai procurá-los em algum lugar. E aí eu deixei as coisas ali com aquele vizinho que morava em frente à casa daquele casal, daquela família. E eu falei: Senhor, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu não tenho contato, eu não sei o que fazer nem para onde ir. Mas guia meus passos, me ajuda, ilumina minha mente. E eu voltei andando até a portaria do colégio. Não sabia nem como é que fazia para entrar lá, não sabia nem se iam deixar eu entrar naquele lugar. Não conhecia ninguém, não sabia de nada, mas simplesmente Deus falou para mim: vai, entra aí. Direcionou os meus passos. Entrei no colégio, andei naquela alameda, sem ter a mínima ideia de para onde eu estava indo. Só segui em frente. Mais ou menos como na história Deus falou para o povo de Israel: marche, vá, siga em frente. E na hora certa eu vou fazer o milagre. E eu andei por aquela alameda sem saber para onde estava indo. E de repente o meu caminhar se desviou ali para um prédio que eu nem sabia, mas era o prédio principal ali onde ficava a biblioteca do NASP São Paulo.
E entrei ali numa recepção e tinha um monte de gente subindo, descendo, entrando e saindo ali daquele local, e eu sem ver nenhum rosto conhecido. Quando de repente ergui o olhar e, para minha surpresa, encontrei o casal. E eu não acreditei e nem eles acreditaram. Eu olhei para eles, eles olharam para mim e falaram: menino, o que você está fazendo aqui? Essa foi a primeira reação deles. Como que você chegou aqui? E aí eu contei para eles a história que eu acabei de contar para vocês essa noite. Queridos, eu aprendi uma grande lição naquele dia. Não só naquele dia, mas em muitas outras ocasiões. Quando não enxergamos saída, quando não enxergamos solução, Deus sabe, Deus enxerga, Deus provê. Basta confiarmos. Por isso, queridos, nessa história do Mar Vermelho, eu consigo aqui pelo menos enxergar 3 grandes lições. A primeira delas: não lamente e não tenha saudade de um passado do qual Deus te libertou. O povo de Israel lamentou por um passado de escravidão. Eles queriam voltar para lá. E a grande lição é: não faça isso. Segundo, lembre de como Deus agiu em sua vida. E não tema o futuro se Ele for o teu guia. Confie. Se Deus estiver sendo o seu guia, se Ele guiar os teus passos, certamente sua jornada será rumo à eternidade. E por último, terceira grande lição: Deus pode abrir caminhos improváveis, pois para Ele nada é impossível. E eu te pergunto, quais são os seus maiores desafios hoje? É na sua família? No teu casamento? No teu trabalho? É nos estudos? É alguma decisão importante que você tem que tomar? Quais são os seus maiores desafios hoje? Diante dessa questão, desse desafio, eu te digo uma coisa: peça sabedoria a Deus, ouça sua voz e lembre-se das lições do Mar Vermelho. Deixa Deus guiar teus passos, porque muitas vezes onde não enxergamos saída, Deus cria uma. Acredite, confie, Deus é assim, Ele pode fazer isso e Ele certamente o fará segundo a sua santa vontade. Querido, eu quero fazer um apelo então para vocês essa noite. Confie nesse Deus. Deixe Ele guiar os teus passos em todas as decisões que você for tomar. Se essa é a sua vontade, eu quero te convidar nesse momento então a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque através da sua palavra nós temos informação suficiente, mais do que suficiente, para aprendermos a confiar inteiramente em Ti, na Tua guia, no Teu direcionamento. Senhor Deus, se em algum momento estivermos enfrentando algum desafio que pareça maior do que qualquer probabilidade ou possibilidade, que nós possamos nos lembrar de como o Senhor tem nos guiado, ajudado e mantido até aqui. E que com certeza o Senhor não falha em suas promessas e continuará sendo conosco, nos dando sabedoria, guiando passos, abrindo caminhos onde nem sequer poderíamos ser capazes de imaginar. Seja conosco, Pai, fortaleça a nossa fé, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então você e sua família. Tenham um ótimo restante de semana. Grande abraço. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano Teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em Tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação?
e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim? O mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim? O mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai, e a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim? O mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti,